Acredito que vocês lembram, porque a gente noticiou recentemente, o pior vizinho possível, um desgraçado, maldito, Filho do capeta em pessoa. horroroso, monstro, lixo humano, terrível, ridículo, maldito, amontoado, etc, 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 etc. Aqui. Tem mais ou menos 3 semanas que a gente noticiou o vizinho mais insuportável do TikTok, tá? Pois bem, essa história, ela, graças a Deus, teve uma reviravolta, né? Porque a gente não via muito pra onde ir, tava um sentimento de impunidade terrível e tudo mais. O caso foi parar no Fantástico. Mas antes de tudo, vamos ver como as coisas andaram até ela chegar lá. Primeiro ela saiu no G1. Médica denuncia vizinho por ameaças e agressões no Paraná. Eu só quero viver em paz. Giovanna Giancomi já fez mais de 12 boletins de ocorrência contra José Vicente Tesa, de 76 anos. O homem tem histórico de violência contra animais, chegou a agredir a mãe da vítima e destruir o muro de casa com marreta, que nem a gente tinha visto. Nossa, aqui tem a fachada de como é. Como que é na frente? Então é assim, a casa do maldito é aqui. E aqui não é nem a casa dela, casa. Tipo, é a clínica veterinária. Acredito que a casa dela fica no fundo. Meu Deus do céu, é pior ainda, porque é o trabalho dela. Eu imaginava que era a casa. Agora faz sentido ela ter falado da calopsita, ter falado das outras coisas também, meu Deus. E aqui, as coisas que ele fez e tudo mais, etc e tal. Ela trabalhando, ó, que bonitinho. Enfim, no mundo existem pessoas de muita coragem. A gente tá falando de Zumbi dos Palmares. A gente tá falando de resistência de ditaduras. Pessoas que tiveram garra, que tiveram coragem de ir lá e fazer. E existe esse velho. Gente, vocês não acreditam que esse senhor, este sarcófago, essa múmia, teve a pachorra de mandar uma ameaça de processo pra ela? É isso mesmo, vocês estão ouvindo. Deixa de ser ridículo. Tome vergonha nesta tua cara. Oi, gente. Vocês já viram aquele quadro Arrume-se Comigo? Então hoje eu vou falar Abra uma Carta Comigo, tá? Eu recebi um AR agora, né? O que é um AR pra quem é leigo? AR, o que é? Menina, não sei o que é. Nem o Google sabe. Aviso de recebimento. Mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. Ar. Tava trabalhando, recebi um AR do vizinho, tá? Então é uma notificação extrajudicial que eu acabo de receber no meu trabalho. Olha que velho desocupado. De verdade. Olha, bicha, não entra na minha cabeça. Ele se deu o trabalho de ir nos Correios despachar um documento pra uma pessoa que mora do lado da casa dele. Vê se não tá faltando um crochê. Vê se não falta um rádio pra escutar a notícia. Gente, não pode uma pessoa ter tanto tempo assim disponível, porque já tá na Bíblia. Cabeça vazia é a oficina do diabo. A pessoa faz merda quando ela é desocupada, desempregada, inútil, peso morto na terra. Estava trabalhando, recebi um AR do vizinho, tá? Carne só cai no prato do vegano. Ah, se esse velho fosse meu vizinho, tão insuportável que nem Deus e nem o capeta quer ele, pela terra atentando. Eu também faria atrocidades. O negócio, gente, é que pesa, porque, coitado, é o trabalho dela, sabe? Tipo, ele não tá atormentando só a vida dela, ele tá atormentando a casa, o trabalho, os cachorros dela. Ele tá atormentando tudo. Ela não tem paz. Acabo de receber no meu trabalho, né? Dizendo que eu estou publicando nas minhas redes sociais filmagens da pessoa no sentido pejorativo, maldoso, e ferindo a dignidade da pessoa humana. Ou seja, ele não tem faculdades mentais pra ir preso pelos cachorros que ele já matou, pelas merdas que ele já fez, pela atrocidade que ele já cometeu no planeta Terra, mas ele tem a cabeça boa o suficiente pra mandar ameaçinha jurídica. Tipo, não faz sentido. Humana, tá? Além, estou fomentando a ira e a indignação da sociedade contra o notificante. Se a sociedade se irasse ao ponto de pegar garfos gigantes e tochas e for na frente da sua casa, aí tudo bem. Agora tá tinha que tá lendo hate. Ai, tá falando mal de mim no TikTok.
Um senhor desse de idade, sabe? Ai, procurar um bingo. Sentindo-se ameaçado de tantas manifestações de ódio que estão se espalhando na rede social. E é impressionante que é sempre as piores pessoas do mundo que cometem as maiores atrocidades do planeta que mais reclamam de que estão, ai, eu tô recebendo ódio. Ai. Foi feito um boletim de ocorrência contra mim, né? Optando pela representação. E que eu estou sendo notificada para retirar das minhas redes sociais todos os conteúdos maldosos e desumanos contra o notificante, né? E eu tenho um prazo de 2 dias para retirar das minhas redes sociais as minhas verdades, porque eu estou agindo desumanamente, né? Então, assim, fica ciente que o não cumprimento implicará na tutela judicial, criminal e civil. E do jeito que a nossa justiça no Brasil é uma bosta, é capaz dela ainda perder. Tipo assim, óbvio que se não tivesse sido toda a repercussão, se as pessoas não tivessem, né, parado e se mobilizado, se fosse pra frente isso daqui, é capaz de ela perder. Porque no Brasil, gente, só funcionam as coisas a partir do momento que faz bafafá. Se não vira uma situação, se não vira uma questão, se não vira um vídeo, uma pauta de TikTok, as coisas não andam. Simplesmente não andam. Né? E que as despesas de custas judiciais e honorários serão minhas. Então, assim, advogado, tá aqui o seu papel, tá? Porque eu me sinto ameaçada há 5 anos. Tá? Diva, tá? Diva. Ó, desse tamanho, grandona. Essa é mulher, tem que respeitar. Tá bom? Eu passei vergonha com clientes meus dentro da minha empresa com fiscalização aqui dentro, tá? Eu tive danos financeiros porque o seu cliente destruiu a minha casa inteira, tá bom? E o senhor vem falar que eu estou fazendo uma atitude desumana? Jura mesmo, senhor advogado, que o senhor está dizendo que eu tenho uma atitude desumana e eu tenho... Mas tem que ser muito porta de cadeia pra você ser advogado e pegar um caso desses, né? Tipo assim, tem que estar desesperado. Tenho 2 dias pra tirar das minhas redes sociais provas que foram filmadas dentro da minha residência. Fora que ela nem a cara desse vagabundo mostrou, a gente nunca viu nem o rosto dele ainda. Ainda, porque o Fantástico foi lá e fez, viu? Ainda o senhor tem que agradecer que eu não coloquei o nome do seu cliente, né? E até tampei o rosto dele nas filmagens. Então eu acho que eu estou sim protegendo ele, né? Porque eu poderia sim ter colocado. Mas que bom que o senhor me mandou essa ação, essa informação extrajudicial, não sei como fala, notificação, né? Porque eu acho que a carapuça serviu, né? Então eu acho que o senhor sabe de quem que se trata os meus vídeos, tá bom? Muito obrigada, né? Então, para vocês verem que mais uma vez eu continuo passando por situações constrangedoras e ameaçadoras, né? Intimidatórias por conta desse senhor ainda, tá bom? Obrigada, gente. Eu falei que eu ia manter vocês informados. O meu advogado também já foi informado sobre essa situação, dessa intimidação, tá? Mas eu não vou parar. Eu não vou parar porque eu quero viver em paz. É só isso que eu tô pedindo. Eu não tô pedindo nada demais. Eu só quero viver em paz e a vila quer viver em paz, tá bom? Obrigada, um beijo e qualquer coisa eu vou mantendo vocês informados. Deixem a Vila do Chaves em paz. O seu Madruga já não aguenta mais. A Dona Florinda já teve crise de pânico. A Chiquinha tá que não se aguenta de chorar. Até o seu Jaime, o carteiro, Jaiminho, tá assim, indignado com essa situação que tá acontecendo na vila. Pare agora! Foda, né? Porque, tipo, ele não pegou ela pra Cristo. Ele perturba todo mundo. O negócio é que a Giovana, essa mulher que a gente tá assistindo aqui, é que muita gente não decorou o nome dela ainda, mas o nome dela é Giovana. A Giovana, ela meio que teve o azar de estar do lado dele. Vamos ver o que se passou no Fantástico. 12 vezes ele cortou minha cerca.
12 vezes. Quando eu comprei a casa, o dono da casa falou pra mim: olha, você vai se arrepender de comprar isso aqui. Daí eu falei: deve ser briga entre vizinhos. Giovana montou uma clínica veterinária em 2020. Ela pretendia dormir ali durante plantões noturnos, mas em pouco tempo desistiu. Comprei a casa, ele cortou a cerca elétrica. No dia, falei: ele não sabe que eu comprei, né? Tá tudo bem, vou arrumar. Passou uns dias, ele foi lá e cortou de novo. Fui lá e arrumei de novo. Na terceira vez, eu chamei a polícia. Por que o senhor cortou minha cerca? Vou cortar. Agora a gente teve acesso. Este é o idoso moribundo do caralho. Ele que fez parte da Santa Ceia original presencialmente, tá? Essa é a carinha dele. Toda vez que estourar o alarme dela foi acionado, vou ter que acionar a polícia. O senhor não tem o direito de vir aqui cortar a cerca dela. É o babaca. Ô, senhor. E não tem como a gente olhar pra uma situação dessas e ver como a justiça no Brasil, ela tem cor, sabe? Se fosse uma pessoa preta, teria coragem, ou melhor, passaria impune de xingar a mulher de vagabunda na frente da polícia. Na frente da polícia. Ele não tem medo de ninguém, porque ele foi perdendo esse medo. Se na primeira vez que ele fez merda, porque tem meio mundo de acusação nas costas, meio mundo de boletim de ocorrência, tivessem feito algo de fato, ele não teria perdido o medo assim. Não estaria chegando nesse lugar. O vizinho é José Vicente Tesa, de 76 anos. Mora nessa rua, em Foz do Iguaçu, no Paraná, há mais de 30 anos. A Giovana, o alarme se tornou apenas um dos problemas causados por ele. Os ataques foram ficando cada vez mais frequentes. Câmera de segurança quebrada, refletor de luz danificado, bexiga com água para provocar um curto-circuito e A gente parece uma criança encapetada. até bombinhas para romper a cerca elétrica. Segundo a Adolescente, né? Adolescente, quando tá nessa idade, né? Entre os 72, 78 e 80 anos, fica fazendo isso mesmo, né? Fica aprontando. veterinária, sobrou até para a árvore que fica na frente do terreno e foi podada várias vezes por José. Houve até agressão. A clínica veterinária da Giovana estava em obras. Subiu no muro, acredito que pegou uma marreta e quebrou ali a parede da casa. Fui conversar com ele, me chamou de nomes horrorosos e aí minha mãe chegou nesse momento. Ele começou a ofender minha mãe também, e aí foi onde ele partiu para agressão nela. A mãe de Giovana caiu e quebrou um dedo. O caso só foi julgado em 2022. José Tesa já tinha 73 anos, e a legislação brasileira reduz pela metade os prazos de prescrição de pena para pessoas com mais de 70. O processo foi arquivado. Vou continuar correndo risco, porque daí ele me ameaçou. Minha mãe falou para ele assim: senhor, ela comprou essa casa, foi um sonho dela ter essa casa, ela pagava aluguel e agora ela para uma casa. E ele falou: não, a casa dela vai ser no cemitério São João Batista. Ai, que coisa horrível. Não é a única vítima de José Tesa. Um amigo meu que alugava uma casa ali em cima e ele assando uma carne lá, ele colocou uma escada no muro, subiu e jogou água no churrasco do homem. Não é possível. Não, e é incrível que uma merda dessa não cai dessa escada e quebra a clavícula não, né? Assim, gente boa tropeça, cai o tempo todo e vai fêmur, e vai cox, vai bacia, vai tudo. Ele com 70 e todos os anos Sobe na escada como se nada. QWERTY às 11. Vamos inventar uma fake news que o velho falou mal do BTS. Olha, se ele mexesse com as armas, eu acho que já tinham botado fogo na casa dele. Próxima vez que eu ver um perfil escrito odeio BTS, vai ter que ser com a gente, hein? Tá avisado. Diz que ele invade as casas e mata os cachorros, joga veneno. Em que acabou vizinho de uma clínica veterinária, tem um histórico de maus tratos a animais. Em outubro de 1998, Nossa, mesma coisa de você colocar. Eu ia dar um exemplo, mas eu não sei. o da região informou: vizinho pula muro e mata cadelas a paulada. Segundo a reportagem, José invadiu o terreno e atacou os dois cachorros. Um deles morreu. Nós procuramos a dona da casa, que ainda mora no local. Confirmou as informações, mas não quis gravar entrevista. Na época, ele foi condenado apenas pelo crime de invasão domiciliar. A legislação de maus tratos aos animais tinha acabado de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Pagou uma pena de prestação de serviços. Entre ameaças, turbação de sossego e dano ao patrimônio particular, José já respondeu a 8 processos na Justiça do Paraná. A maioria foi extinta, porque as vítimas não seguiram com as denúncias. A sequência de boletins de ocorrência registrados por Giovana intimidou o vizinho. Foram 12 ao todo. O muro que divide as duas casas aqui no bairro Vila e Holanda virou uma linha de batalha. O vizinho afirmou ter visto José estrangulando uma cadelinha. Este Ai, que horror, gente. vídeo mostra o momento em que ele se afasta do animal
já morto no chão. O laudo de necrópsia revelou que a cachorra, além de ter sido morta por asfixia, tinha sinais de envenenamento. Lili tinha 4 meses e vivia com Maria Eduarda, que mora na mesma rua. Nunca passou pela minha cabeça, senhor ou, né, um ser humano poderia fazer isso com um animal tão indefeso, porque ela era desse tamanho, assim, ela era muito pequena e ela não fazia mal, ela era super dócil. De 6 cachorros da família, em 3 semanas, todos foram envenenados. Ninguém... Mano, 6 cachorros, 6! Sabe quem cometeu os crimes. Que eu não consigo olhar pra foto dela ou pensar nela sem chorar, sem me emocionar, porque... O senhor teria maltratado um cachorro, estrangulado um cachorro com as suas mãos? Essa parte, pra mim, é chocante, gente. A impunidade, ela é tão bizarra que ele não tem medo de admitir o crime como se não fosse nada. Vocês vão ver essa parte também, porque eu, antes, obviamente, dei uma olhadinha no conteúdo. É assustador. É bizarro, bizarro. Já tive que me livrar de vários cachorros na avenida. Mas já teve cachorro, eu tive que enfrentar com a mão mesmo. Ele falando, ele admitindo e colocando ainda como se ele tivesse numa situação de perigo. Gente, o cachorro era desse tamanho. O cachorro era do tamanho de um iPhone. Caralho, o tamanho do perigo aqui. No dia seguinte à morte de Lili, José terminou de cortar a árvore que ficava na frente da clínica veterinária. Sobrou só o tronco. A ação é caracterizada como crime ambiental, porque a árvore estava em local público. A cerca elétrica foi danificada mais uma vez. Cortada a cerca. Giovana foi à delegacia, registrou todos os crimes, volta para casa, fez um desabafo na rede social. Como eu tenho um filho de 2 anos, Que foi o vídeo que a gente viu, né? então eu tenho um pouco de medo da situação. José foi denunciado pelo Ministério Público na quarta-feira desta semana, crime de maus tratos a animais pela morte da cachorra Lili. A pena para esse crime é de até 5 anos de prisão. Já o crime ambiental, pelo corte da árvore, tem pena de menos de 2 anos e foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Fomos até a casa de José Tesa. A esposa dele nos atendeu e disse que ele não poderia falar. Fantástico. Uma coisa que eu me questiono é, eu achava que ele não tinha esposa. Eu achava que era um senhor que era sozinho, solitário, os filhos abandonaram, o que na minha cabeça fazia sentido, porque geralmente quando a pessoa é ruim assim, com até cachorro, não é muito diferente com os filhos, né? A situação ela é bem parecida. Só que se esse cara é casado, tem esposa, e essa esposa sabe dessa situação e continua com ele, gente, essa mulher não compactua com isso não. Tipo assim, ela sabe muito bem do que tá acontecendo. Por que ela não faz nada? Continua com esse cara. Também procurou os advogados dele, mas eles não retornaram os nossos contatos. Pra não ter medo de estar dentro da minha própria casa, né? Eu só quero viver em paz. Pois bem, a gente viu alguma parte da reportagem do Fantástico. Porém, felizmente, uma coisa que funciona no Brasil é a mídia. Às vezes pro mal, algumas raras vezes pro bem, mas a gente não pode negar que funciona. Porque a população se organizou através de um grupo do WhatsApp, pessoal especificamente da cidade, Pra acabar com a vida dele. aqui é a clínica, aqui é a porta da casa dele. Nada mais justo, né? Uma pessoa que tira a paz e o sossego das pessoas, tendo sua paz e sossego retirados. Se um velho desse morasse na minha rua, eu acho que eu não sei nem o que eu faria. Eu acho que eu apoiaria a agressão entre idoso. Não é nem por mal. Eu não apoio em hipótese alguma, gente, você agir com as suas próprias mãos, você fazer justiça por si mesmo e tal. Só que aí, você tenta não fazer com as próprias mãos e a justiça não faz nada. Me sobraram as mãos. Nesse caso, eu acho super justificável uma coincidência. Eu tava passando ali pela rua, vi ele, dei uma esbarrada com um carro. Uma coisa assim, sem querer, sabe? O que acabou acontecendo, assim? Nunca desejei nada de mal pra NGM. Mas desejo que esse senhor encontre um mais louco que ele. Eu também. A melhor parte de ser católico é saber que esse desgraçado vai queimar no fogo do inferno, assim como todos os racistas, homofóbicos e fãs da Virgínia. Um grupo bem seleto, né?
coisa também que me choca muito é ter essas viaturas aí na frente e nenhuma delas tá prendendo esse cara. Porque ele já foi pego em flagrante várias vezes. Não faltam provas das coisas que ele faz. Não faltam testemunhas. Muda, Brasil! Estamos cansados! O querido com o narguile. O querido com o narguile no meio da manifestação. Gente, é protestando e baforando. Protestando e baforando. Protesta e bafora. Bafora e protesta. Galera de Foz do Iguaçu não ia deixar baratar os motoqueiros na frente. Meu Deus. Aqui em casa teve um vizinho que cismou com a gente e partiu pra cima da minha mãe porque os meus irmãozinhos estavam brincando lá fora, sabe? E aí eles brincando, a criança faz barulho, né? E aí eles brincam e tudo mais, e o vizinho se irritou e foi pra cima da minha mãe, bateu nela e ainda falou: prova que eu te bati, eu vou te matar, eu vou derrubar você. E aí a gente chamou a polícia e a polícia não fez nada, disse que não podia fazer nada, que devia ter feito um boletim de ocorrência antes, que só podia fazer algo se ele fizesse algo pior. E olhe lá, que eles não eram fantasma para dar susto. E é por conta disso que hoje em dia a favela é a maior proteção que você tem. Porque, gente, se não é a minha mãe chamar a amiga dela que tem amizade com o PCC, esse cara já tinha matado a minha mãe. Porque a justiça no Brasil... Perdão, não esperava o plot twist no final. Perdão. Eu fui pego de surpresa. Não imaginava o rumo que essa ia tomar. Desculpa, tô até arrepiado. No meu caso, eu tive sorte de não ter problema com o vizinho. Porque do lado da minha casa era um terreno baldio. E do outro lado morava a minha melhor amiga. Eu já tive problema com a mãe dela algumas vezes, mas nada, tipo, caracterizado como problema de vizinho. Porém, o pessoal que morava pra baixo da minha rua tinha a Rosa. Vou mostrar pra vocês como que era. Essa daqui é a casa da Rosa. Portão azul e pintura laranja. Esse daqui era o maior point onde as crianças brincavam na rua. Porque aqui pra cá, pra esse lado de cá, é uma ladeira imensa. Não dá pra mostrar a ladeira porque tem o nome da rua. Mas é uma ladeira alta. Daí, as crianças se encontravam aqui na frente pra brincar. Porque tinha essa árvore, aqui ó, onde as crianças ficavam embaixo e tudo mais. Eu, inclusive, já brinquei algumas vezes aqui. O que acontece, gente, é que o muro da Rosa, ele é baixo. Até perto dos outros muros, ele é mais baixo, tá vendo? Do lado do vizinho, ele fica um pouco mais baixo, assim. Na época não tinha essa cerca elétrica. E o que acontecia? As crianças estavam jogando bola e daí caía a bola na casa da Rosa. Gente, a Rosa furava a bola. Mas ela não furava de qualquer jeito. Ela colocava toques de crueldade. Ela pegava, saía do portão pra fora com a bola na mão e uma faca e furava a bola das crianças na frente das crianças. Tal qual uma assassina treinada do exército. Ela fazia bem assim, ó. E devolvia a bola pra eles. Quando eles batiam no portão pedindo devolução da bola. Querem mais? A Rosa, ela odiava todo mundo. Tudo e todos. Assim, absolutamente todo mundo era ruim e podre pra ela. Porém, por algum motivo, ela gostou de mim. Por algum motivo. Não só isso, mas a Rosa, ela claramente tinha algum problema mental. Eu não vou saber o que era, se era alguma nota de esquizofrenia, se era paranoia, mas na cabeça dela, todo mundo queria o mal dela. Enfim, quando ela me pegou pra Cristo, eu virei o técnico de TI da Rosa. Ela desconectou o WhatsApp do celular dela, eu ia arrumar. O Wi-Fi da casa dela deu problema, eu ia arrumar. Chegou um ponto que eu perdia 4, 5 horas de tempo da minha vida só pra arrumar as coisas da Rosa. Daí eu comecei a cobrar. Cobrava, gente, nem que fosse, sei lá, 10 reais, 20 reais. Porque começou a chegar no nível absurdo, onde não tinha problema e ela me chamava só porque ela queria companhia. E nessas visitas, ela inventava as maiores mentiras possíveis. A Cisa não é ninguém perto dela. Ela é uma mentirosa de mão cheia. Então, nas mentiras dela, nas fics,
A filha dela já tirou empréstimo no nome dela. Essa vizinha aqui do lado, ó, dessa casa daqui. Inclusive, uma coitada. Ela inventou que essa mulher tinha roubado o Wi-Fi dela, que ela tava distribuindo a senha do Wi-Fi dela pela vizinhança. Que ela tinha roubado, essa vizinha, né, tinha roubado a antena de televisão dela, porque ela tem a Claro TV. As maiores atrocidades possíveis e imagináveis. Eu vou até chamar minha mãe pra contar o final dessa história. Contei pra eles até a parte que a Rosa gostava de mim. Porém, deu no final, onde eu tava vindo pra São Paulo, e eu fui a vítima da Rosa. Você lembra o que a Rosa falou? Não lembro não. Você não lembra? Eu não punha farinha na conversa dela. Gente, a Rosa simplesmente inventou pra rua inteira que eu tinha usado o nome dela, o CPF dela, pra tirar um empréstimo pra mim no nome dela. Simplesmente. Você lembra o que ela falava sobre as pessoas? Não, ela inventava coisas, meu filho. Ela tinha problema mental. Mas aí não é só problema mental, não. Ela tinha mau caratismo também. Porque ela prejudicava as pessoas. Ela transformava a vida do povo no inferno. Aqui, ó, esse vizinho aqui. Do Muro Branco. Do Muro Branco. Ela, mais adivinha, ela implicava direto. Eles, o povo implicava direto. Fiquei sabendo agora, eu liguei lá no estado de Goiás, fiquei sabendo que o delegado do idoso. Polícia do idoso, sei. Idoso, levou ela pra casa de recuperação. Pra casa de repouso? Pra casa de repouso do idosos. Sim. E foi aí que ele comunicou com a família. Sim. Com os filhos dela. Porque a família não sabia do que ela fazia. Não. Aí levou porque tanto dos vizinhos reclamar, denunciar dela, que tava importunando tudinho. Dela falava que as filhas não importavam e tudinho. Que mas de fato não importa. É porque as filhas não importavam, porque a mãe era muito encrenqueira, brigava com as filhas, tudinho. A mãe deu uma facada na filha. Meu Deus! Eu tô fingindo surpresa, porque eu já sabia dessa informação da facada, tá? Mas, gente, ela deu recente agora. Essa facada é nova. Ela deu uma facada na própria filha. Agora, na própria filha. Derradeira vez que eu fui no Goiás que eu fiquei sabendo disso. Então, nesse meio de prazo que levou ela pra essa casa de repouso, que deu AVC nela. Gente. Acho que contrariedade, desgosto que levou, deu AVC nela. O plot twist. Hoje eu acabo de ficar sabendo que a vizinha desgraçada que inventou que eu tinha tirado empréstimo no nome dela, acabou de ter um AVC. Não, mas não pode falar isso não, meu filho. Ninguém mandou ela inventar mentira sobre mim. Ninguém mandou ela ser uma desgraçada. Ninguém mandou ela ser uma pessoa ruim. Não deseja AVC pra ninguém. Mas às vezes as pessoas, elas colhem o que elas plantam. O que ela falou de ti? Ela falou que eu tinha amante. Gente, que você tava no centro procurando um homem. É, viu no centro beijando um homem. Nesse tempo eu tinha meu marido, que eu tava arrumando na minha casa com dinheiro do amante. Sabe? Eu arrumava a roupa pra ela falava que eu estragava a roupa, ela dava a roupa nova dela, eu entregava a roupa velha pra ela. Tudo isso ela falava. Mas eu nunca levei isso em consideração dela. Nunca. Nunca denunciei ela. Ela ia pra minha casa, ficava a tarde toda, ela queria atenção, eu dava atenção pra ela. Ela ia com cada histórias horrorosas, absurdas, que não tinha pé nem cabeça. Mas eu dava confiança nas conversas dela. Dava atenção pra ela. Então nunca pensei de denunciar ela pra polícia. Porque quando a pessoa inventa uma história dessa, vê que a pessoa não é normal. Mas nossa, quem deve estar feliz é essa vizinha aqui, viu? É, essa aí tá. Coitada, a casa dela toda bonitinha, toda arrumadinha, e a vida dela é um inferno. Câmera, ó. Essa aqui colocou cama, essa aqui colocou cama. Então, a Rosa, gente, pra vocês terem noção, ela era tão paranoica, eu acho que ela era paranoica. Ela é paranoica. Que ela colocou câmera de segurança na casa. Eu que configurei a câmera, tá? Eu coloquei a câmera dela na TV. Eu fiz toda a configuração da parte de fiação e tal, etc. Pra ela conseguir assistir as câmeras de segurança da rua sem sair de casa. Que ela não precisava ir pra fora pra ver o que tava acontecendo na rua. Porque na cabeça dela tinha alguém perseguindo ela. Tinha alguém na porta da casa dela querendo fazer alguma coisa de ruim pra ela. E a história que a doutora Rita tinha morrido. Ah! Eu acho que o plot maior. Gente, eu tenho quase certeza que a Rosa era lésbica. Ela era apaixonada por uma tal de doutora Rita. Que na cabeça dela, essa doutora Rita chamava ela pra várias coisas. Essa doutora Rita dava em cima dela. Essa doutora Rita, ela, não sei, seduzia ela, fazia várias coisas pra ela. E ela inventava a maior parte das mentiras a partir dessa doutora Rita. Depois, eu fui descobrir que ela não queria ter casado com o marido dela, que ela não era feliz no casamento dela. Ou seja, eu tenho quase certeza que ela era sapatão. Plot final. Essa doutora Rita tinha morrido. Sim. Até que a doutora Rita foi ressuscitada, ela foi, gente. Vocês não têm noção. Na casa dela, que a doutora Rita mandava ela fazer comida pra ela, fazer janta, que ninguém via a doutora Rita entrando na casa dela. Por mais lésbicas, trambiqueiras, a gente quer histórias assim. Enfim, voltando.
Pra dar aquela tormenta, aquele susto. Pois bem, até o momento, a notícia que nós temos é de que este senhor não está mais na sua própria casa. Os filhos, que não faziam nada, agora eles resolveram aparecer, né? De repente, e tiraram o velho da casa. Eu tenho pena dos filhos, de verdade, assim. Eu não acho que um cara que tem a capacidade de matar animais a sangue frio, como se não fosse nada, seja um bom pai ou uma boa companhia pra se ter dentro de casa. Porque, claramente, não é pessoal. Ele iria implicar com qualquer pessoa. Se fosse uma clínica veterinária, se fosse uma casa de idosos, se fosse um hospício, ele ia estar implicando. O velho não aguentou a pressão, pegou sua malinha e foi obrigado a mudar de residência. @Tabatapadoves. E o velho da Giovana foi resolvido por meio de um grupão no Zap. É, parece mentira, né? Mas não é não. Vamos contar essa história aqui. Vocês ficaram sabendo? Ficaram sabendo dessa? Então, depois que Giovana finalmente conseguiu visibilidade suficiente para ser ouvida pelo Fantástico, né? Porque se a internet é o tribunal do povo, o Fantástico é o júri. Que não foi entregue ainda pelo TikTok e pelo Instagram, vai pelo grupão do WhatsApp. E isso chegou a mais pessoas depois que saiu na televisão. E adivinha, fizeram um grupão no Zap lá em Foz. Os moradores de Foz, alguns, né, se organizaram e foram para a porta da casa do velho vizinho da Giovana e fizeram pressão, fizeram arruaças, botaram placas e tal. Até que o que aconteceu, acho que foi ontem, não me recordo, não peguei essa data específica. Se alguém souber aí, inclusive, conte para a gente aqui nos comentários. Ele foi embora. O velho da Giovana sumiu. Os filhos foram lá na madruga, pegaram o velho e levaram embora. Boa tarde, pessoal. Então, agora ela vai falar como tá a vida depois desse babado todo. Vamos lá, respondendo aqui, muitas pessoas estão me perguntando como que tá a vida pós-Fantástico, né? Realmente é uma repercussão, assim, que eu jamais imaginei, né? A gente nunca dei uma entrevista, nunca fiz nada e realmente foi uma coisa muito doida. Até o Benhur, o repórter, falou: olha, sua vida depois de domingo vai mudar, e realmente mudou. São pessoas o dia inteiro passando em frente à clínica, buzinando, Giovana, estamos com você, gritando, dando tchau. Vocês não têm noção da quantidade de carinho que eu tenho recebido. Muitas mensagens, eu prometo que eu vou responder todo mundo, é que tomou uma proporção que realmente eu não tô conseguindo dar conta de responder, mas eu prometo que eu vou responder. Muitas pessoas ligando na clínica, gente, eu não consigo atender. Nossa, mas aí também, gente, peraí, isso tudo foi feito pra que ela tivesse paz, tá? É o trabalho dela. Vamos maneirar aí um pouquinho, vamos pegar a mãozinha e colocar na consciência, assim, ó, por favor, né? Calma aí. Não consigo dar atenção pra vocês por ligação, porque realmente, assim, é muitas ligações que tá acontecendo, né? Muita gente quer conversar, quer contar casos de vizinho, quer... Então, assim, eu não consigo, gente, porque realmente eu preciso atender meus pacientes. Graças a Deus, os meus clientes estão ali também, chegam, olha, Giovana, estamos com você, né? E aquele apoio dos meus clientes que eu tenho recebido. Então... E como os clientes dela são todos cachorros, os cachorros já chegou assim... E aí, como ela é veterinária, ela é formada nisso, ela já entende o que os cachorros, que são os clientes dela, os pacientes dela, eles já estão querendo dizer, tá? Aí ela já responde. E aí, se comunicam. Assim, eu só quero que a justiça seja feita, né? Hoje esse senhor me mandaram um vídeo dele, ele caminhando nas ruas como se nada tivesse acontecendo. Até a pessoa que me mandou falou: Giovana, a gente vive com medo dentro de casa. É medo dele vir aqui e medo dele fazer qualquer coisa, e ele não tem medo de nada. Então, realmente, assim, são coisas que eu falo. A gente precisa passar por cima do nosso medo, né? A gente precisa estar ali trabalhando, eu preciso entrar ali na minha clínica, eu preciso me doar aos meus clientes, não posso deixar meus clientes na mão, né? Mas é realmente, assim, é uma coisa que a gente fala, e aí, né? E aí? O que vai ser feito? A gente vai continuar com medo, a vizinhança com medo, então a gente não sabe, né? Vamos aguardar, vamos esperar agora a resposta da justiça.
muitas pessoas assim, porque eu vou aí, né? Eu falei, não, gente, é a justiça que tem que trabalhar, tá? Nada de justiça feita com as próprias mãos, não. Eu quero somente que a justiça, né, que o juiz trabalhe e resolva esse caso. Mas é bom, ela fala, não, gente, não venho, e não, porque aí ela sai ilesa, que ela não tem nada a ver. Como o repórter me perguntou, o que pode ser feito? Gente, eu não sei o que pode ser feito. Eu só quero que seja feito, né? E eu tô aqui, é que nem eu falo pra todo mundo. Se você aguentou tanto tempo, por que você explodiu? Eu explodi por conta dos animais. A gente tá com você, Giovana.